Bom dia, senhoras e senhores. Este é o Morning Call da Plus Capital. Hoje é dia 7/3, literalmente, ou a princípio, o primeiro dia do ano aqui no Brasil. Primeiro dia depois do carnaval, né? Se bem que, como todo brasileiro, né, um jeitinho brasileiro, parece que a gente terá os desfiles dos blocos carnavalescos em abril, né? Para não deixar de ser Brasil. E hoje eu estou na companhia da doutora Jéssica Paula. Tudo bem, doutora Jéssica Paula? Bom dia, Rocco, bom dia a todos. Veja, Rocco, o ano realmente aqui no Brasil, muita gente fala que começa depois do carnaval, mas na Plus Capital isso não é verdade, né? A gente já está trabalhando bastante tempo. E então, ansiosa aí para o final de semana, tanta coisa que tem acontecido no mundo. Para saber o que a gente tem de novidade em relação ao nosso mercado de capitais. Legal, temos bastante notícias. E estava aguardando aqui o Boletim Fox, né? E veio com notícias muito animadoras para nós, Brasil. Então vamos ver aqui, ó, começando aqui o Boletim Fox, né? Muito animadoras porque, assim, embora a gente tenha a 8ª semana consecutiva do IPCA, que inclusive vai ser divulgado o fechamento do IPCA de fevereiro essa semana, a gente tem uma expectativa de elevação do IPCA, enfim, por todas essas questões de choques, tanto no petróleo quanto nas principais commodities, como milho, como cevada, enfim, como grãos, em função do conflito que se permanece na Europa. A gente teve mais uma semana de revisão PIB para cima, né? A gente vem feito essa revisão constantemente ao longo desse ano, do início desse ano, né? E é muito bom ver isso, né? De fato, atualizando as projeções dos economistas que esperavam, lembrar, né, todos os nossos ouvintes, um crescimento negativo ou até um crescimento nulo, ou seja, zero crescimento para o Brasil esse ano. Já estão revisando todos os modelos para um crescimento um pouco mais robusto do que se esperavam. E, evidentemente, isso, por que essa mudança, né? Porque os dados de 2021 estão sendo fechados e eles têm surpreendido positivamente todos os economistas. Isso é muito bom mesmo. E mais uma revisão, né, para baixo, né, também está tendo uma revisão para baixo do câmbio. A gente vê novamente o câmbio revisando para baixo. Lembrando que o câmbio aqui já negocia abaixo dos 5,10, né? Não diria abaixo de 5,10, mas em torno de 5,10. E a gente vê uma Selic em 12,25 até o final desse ano. É a terceira semana estável. Assim, a combinação desses dados aqui do Boletim Fox são muito animadores para nós. Evidente, não a questão da inflação, mas volto a dizer, se a inflação ela é generalizada no mundo inteiro, como está acontecendo, de uma certa forma há uma mudança paralela da curva, ou seja, todo mundo fica no mesmo patamar. Então, a sua, vamos dizer, o diferencial de taxa não se altera muito, né? Se mantém entre todos os participantes. Lógico que a gente não quer inflação, porque a inflação, de uma certa medida, é muito ruim, principalmente quando ela é muito descontrolada. Em uma certa medida ela é muito boa, mas nitidamente a gente está vendo que a inflação aqui não está prejudicando a expectativa de crescimento, tá? Então isso também é uma sinalização de que a inflação ela está vindo, diferente quem acompanhou o Boletim Fox no ano passado, que a gente tinha um crescimento do PIB, um crescimento de inflação, de repente o crescimento da inflação começou a impactar negativamente ao PIB, e foi o que aconteceu na reta final do ano. A gente teve um crescimento menor do que esperado em função da inflação. Mas nesse momento, nesta foto que nós estamos vendo agora, a gente vê um PIB crescendo mesmo diante de uma expectativa de alta de inflação, tá? Esperar, enfim, que isso aqui não degringole como aconteceu no ano passado, esperar que isso aqui, que os efeitos da taxa Selic, né, da nossa taxa de juros, que já é mais severa do que o resto do mundo, comece a fazer, dar os seus sinais sobre a inflação. E aí começa a atenuar um pouco a inflação, quem sabe
fazendo com que ela até caia. É que diante do contexto global que a gente vive hoje de guerra, isso parece ser difícil. E eu falo contexto global de guerra porque não tem como. Embora a guerra seja entre Rússia e Ucrânia, isso gera um efeito numa cadeia global, tá? Principalmente no Brasil, né? Que a gente comenta um pouco, a gente vai comentando um pouco sobre isso ao longo do call. Aqui trago mais uma vez os dados atualizados do Covid, né? Como não está fora na matriz de risco de nenhum analista de mercado, enfim, tem que monitorar ainda de perto, ainda mais aqui, né? Olha só essa notícia aqui, né? Que os conflitos do leste europeu começaram em meio a início de recuperação dos índices da Ucrânia. No entanto, com falta de suprimentos, um apagão nos dados. Então, assim, imagina o que pode vir desse covidário aqui, tá? Ainda é uma região muito sensível, né? Ou seja, tudo bem que pela falta de dados, mas no meio do caos, em alguns lugares ali, nitidamente o vírus é a última preocupação, né? Então, assim, isso de alguma maneira pode ter algum efeito. Então, como eu comentei, a gente vem falando, né? Já teve o início do Covid, aí teve o Delta, agora o Omicron, né? Ou seja, pode ter outras variantes que possam aparecer por aí e mudar essa percepção do Rio. Espero que não, né? Aqui a gente tem dados do Brasil, ainda como eu comentei na semana passada, né? Na quinta e na sexta, eu estou ansioso para ver esses dados a partir do meio dessa semana, na quarta, quinta-feira, que vai ter dado aí mais ou menos o gap dos blocos de rua que a gente acompanhou no carnaval aqui no Brasil, né? Como eu comentei, de uma maneira bem irônica, a única fantasia que esqueceram foram as máscaras, tá? Então, assim, a gente viu cenas aqui em São Paulo de blocos de carnaval, a aglomeração e a preocupação zero com relação ao Covid. Então, assim, é um sentimento reprimido, que infelizmente foi de uma maneira incentivada por alguns estados, ou pelo menos não foram inibidas, né, não foram coagidas, né, foram coniventes, posso literalmente dizer, deixar as coisas acontecer. Então eu estou ansioso para ver o que vai acontecer com esses dados aqui, né, principalmente esse daqui de casos reportados. Por hora a gente vê um declínio em todos os estados, né, uma coisa ótima e assim que eu espero, né? Então a gente teve uma rebeldia acontecendo aí no carnaval, e vamos ver qual é a consequência disso, tanto nesses casos reportados quanto nas mortes reportadas por estado. Então esses dados aqui ainda é um reflexo de um comportamento, entre aspas, mais cauteloso da população, coisa que não aconteceu do carnaval em diante, né? Então eu espero literalmente que fique desse jeito, tá? Que efetivamente o Covid fique no nosso retrovisor, que hoje não. Espero que fique. Então, a narrativa do mês, né? Ainda por enquanto, temas que estão movimentando o mês é o Covid, guerra Rússia e Ucrânia, estamos aí para o 11º dia, né? Desse conflito que a gente sabe como começou, mas como eu venho dizendo, a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. Eu usei aqui fiz algumas analogias na sexta-feira. É importante, quem quiser dar uma olhada nesse assunto, revisitar o call de sexta-feira, mas infelizmente a humanidade tem dado exemplos de que talvez o século XXI seja o novo século XV, século XVI, alguma coisa assim, que a gente não evoluiu muito ainda, né? Então, assim, coisas que vem acontecendo hoje e que aconteceram no passado. Então, enfim, dado a loucura do homem, a gente pode ver coisas que a gente desacredita. Uma guerra já é uma coisa que é para desacreditar, né? Enfim, então isso aqui, para contrabalancear, se aqui a gente consegue contrabalancear com alguma notícia boa, veio a redução aí do IPI de 25% para a linha branca, né, de uma maneira horizontalizada, assim, atingindo
praticamente todos os setores, exceto um ou outro setor, na cadeia diferente, como alguns planos passados, que era focado no setor de automóveis, no setor de máquinas, geladeiras, assim, fogão, né, eletrodoméstico. Dessa vez essa redução ela veio de mais horizontalizada, ela vem atingir uma cadeia. Então isso aqui é muito positivo. Estou lendo o estudo dos reflexos do IPI na economia e trago esse resumo para vocês desse estudo. O impacto, até onde eu estou vendo, ele é realmente muito positivo, tá? Então eu espero trazer a conclusão desse estudo em breve para você. A gente vê aqui esse tema que estagna a inflação, né? Não é o nosso caso por enquanto, mas é um tema que eu já vi vários economistas comentar ao longo dessa semana que passou. Vamos ver se é um tema que ganha força ou não. Por enquanto, evidente que, como eu mostrei, a gente, embora tenha tido inflação, a gente tem tido crescimento, então essa é uma narrativa muito fraca por hora, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece ao longo do tempo. E na semana passada, né, as tensões que levam os mercados europeus a cair mais de 6% em 2 dias é o fato da Rússia ter dominado a maior usina nuclear da Europa, né? Então, assim, isso também é um tema que elevou em muito a matriz de risco dos analistas, porque afinal de contas, né, a maior usina nuclear na mão da Rússia, né? É impressionante isso. Eu particularmente não tinha esse conhecimento de que essa usina ficava na Ucrânia, e é muito louco você perceber que tem uma coisa disso que é como uma propriedade, né, a gente tem ali aqueles monumentos, né, que são da humanidade, né, vamos dizer assim, tanto para coisa boa. Deveria ter alguma coisa nesse sentido para esses riscos da humanidade, né? Devia ser visto mais de perto, cuidado mais de perto pelo globo e não pela Ucrânia simplesmente, né? Mas enfim, essa é a notícia, esse é o fato, e isso elevou com certeza a matriz de risco do mercado, tá? Vamos tentar trazer um pouco mais de notícia a partir do qual saíram essas notícias. Está aqui, né, o reflexo do PIB trimestral, veio muito acima do que era projetado. Isso elevou o PIB de alguma maneira, né? O quarto teve o trimestre e o PIB do quarto trimestre, né? A gente teve aqui a divulgação, né, do PIB em relação ao fechamento do 4Q, e aí a gente viu que foi superior também, né? A gente também tem aqui alguns relatórios do payroll, veio acima do esperado, uma força, literalmente uma força para consumo americano, que impulsionaria mais os preços. A gente vê aqui a taxa de desemprego americana caindo abaixo do esperado, ou seja, praticamente pleno emprego. Uma notícia muito boa para eles, embora nessa escalada de preço não tem como imaginar que uma coisa que contrabalanceou de certa forma essa taxa de desemprego é o salário médio, que caiu abaixo do esperado. Então, assim, embora você tenha um maior nível de emprego, você também não teve um repasse, né? Não teve assim um ganho salarial que fizesse com que os oportunistas aumentassem aí os preços das coisas. Não, na média as pessoas ganharam um pouco menos, embora tiveram mais empregados, né? Então acho que esse foi a contrabalanceada que deu, principalmente no mercado na sexta-feira, nessa notícia, porque eventualmente você tem um nível de desemprego muito baixo, uma procura por emprego, né, muito alta. Era de se esperar que você tivesse uma pressão inflacionária, mas isso não foi visto, não foi, pelo que eu vi os economistas, os analistas falando, que o que atenuou um pouco essa expectativa foi justamente esse salário médio que veio abaixo. Bom, vamos falar aqui do dia de hoje, né? Saiu exportações da China, veio acima do esperado, né?
Eles exportaram mais do que o esperado, importaram menos do que o esperado, né? Então você tem uma balança comercial positiva, né, para eles. E algum outro dado aqui mais relevante, vamos ver aqui, preços de imóveis na Grã-Bretanha caíram abaixo do esperado, ou pelo menos não subiram ao que era esperado, né? É uma correção um pouco menor, isso é relativamente bom. Encomendas da indústria veio acima do esperado, né? Vendas no varejo acima do esperado. Ou seja, quando a gente vê dados assim, em termos de comércio, em termos de emprego muito mais forte, num cenário com uma inflação alta, é de se esperar que a gente tenha aí pressão sobre o preço. E nesse momento, principalmente na região do euro, onde alguns bancos não começaram a fazer a sua correção da taxa de juros, né? Essa é a preocupação do todo, né? A gente brasileiro conhece muito bem essa dinâmica do preço, né? Talvez o europeu seja muito mais resiliente essa dinâmica, mas para nós brasileiros parece, de uma certa forma, que eles estão negligenciando, né, esse escape da inflação, né? Então eles ainda não estão preocupados com isso, tanto é que não há uma movimentação nessa direção. Então, por isso, a gente conhece bem o que é inflação, acompanhar para ver as cenas dos próximos capítulos. Então, quando a gente vê uma escalada dessa de preços, a gente fica um pouco preocupado, porque a gente sabe o efeito disso na economia como um todo, né? Então, vamos ver, talvez eles nos surpreendam, né? Com medidas mais inteligentes, enfim, a economia mais resiliente. Vamos ver. Bom, falando sobre índices aqui, né? Começando agora falando propriamente dito sobre o mercado, né? Bom, a gente vem comentando literalmente, né? Essa é a semana do Dow Jones, fechou bem perto na região de suporte, como a gente já viu aqui, numa cadência, né, de topos e fundos já decrescentes, né? O S&P também fechando aqui numa região, né, de suporte, né? Também numa cadência de topo, fundo, topo, também do curto prazo de queda. Nasdaq, mesma coisa, ou seja, ainda a Nasdaq perdendo essa região, né, que era o antigo topo, tendo que brigar, né, vamos ter que ter uma notícia muito positiva para voltar novamente para esse patamar aqui. Então ele continua com uma cadência negativa, assim como esse índice americano, que tem mais de 2.000 small caps, que também continua com uma cadência negativa, né? Então a gente vê uma clara realização desses mercados, né? E aí a gente olha também Nikkei, né? Olha só que tristeza, né? Topo, fundo, topo já mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, enfim, nitidamente uma queda de curto prazo, né? Nitidamente você ligando os pontos. A Europa não tem nem o que falar. Olha o que está acontecendo na Europa, né? Perdeu literalmente, né, assim, pânico. Isso aqui é o que a gente chama de pânico, né? Realização total, né? Risk on, assim, né? Pânico total. Olha a queda em 2 semanas nos principais índices europeus, né? VIX flertando com essa região aqui, que a gente viu isso acontecer uma vez em 2021, mas flertando, né, com essa região aqui acima dos 30 pontos, ou seja, é uma região importante. E petróleo, né? Olha só o que está acontecendo com o petróleo, né? Sim, bateu aqui o Brent $130, quase $140, né? A gente já falando de $150, esse é um filme, tá, pessoal? Eu já vi esse filme, esse é um filme passando, tá? O passado ele não repete, mas ele rima, né? Então assim, o presente não repete o passado, mas rima com o passado. Então a gente já viu. Essa é uma figura, evidentemente, qualquer analista técnico ficaria preocupado. Só não fica preocupado porque já é o primeiro dia da semana. Cada barrinha dessa aqui é uma semana, então tem ainda muita água para cair nessa ponte. Mas olha, abriu um gap. Isso aqui talvez seja como um gap de exaustão, tá? É o que a gente fala assim, tem um conflito não, mas por hora, né? E ainda os participantes aí, é muito legal você
legal entre aspas, tá? É muito interessante, vou trocar a palavra legal, muito interessante você ver como funciona a geopolítica nesse extremo. Já começaram a colocar o Irã no tabuleiro para produção. Esse final de semana bateram na Venezuela, ou seja, né, somos inimigos peronomútil, né? Então assim, você já tem outros players que, independente da sua ideologia política, pode fomentar o preço do petróleo. E você acha que a Venezuela não vai querer vender porque é os Estados Unidos que está querendo comprar? Lógico que não, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, muito provavelmente, e aquilo que eu falo, já aqui nessa região aqui, está muito mais na mão do especulador do que ele importador e exportador, tá? Eu volto a dizer esse filme aqui, olha, ia para 250, o minério de ferro foi ali, e do mesmo jeito que subiu, caiu, mas caiu assim, numa reta, tá? Tudo bem que agora tem subido forte aqui, mas aqui quando cai desse jeito aqui, machuca muita gente, tá? Então pode sim vir aqui essa região, enfim, é um preço marcado nessa amostra aqui, que marcou esse preço, então pode vir testar essa região de novo, né? E como a gente olha, o minério de ferro está subindo forte, né? Subiu na semana passada 15%, né? Cai 10, sobe 10, cai 5, sobe 15, a volatilidade está muito grande, então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E aí a gente olha o bonds americano, nitidamente aqui já é assim, né, a gente já começa a olhar para todos os níveis, de curto prazo nem tanto, mas para todos os níveis, principalmente de 10 anos, esse aqui é o mais importante, para de 30 anos, que é a bola de cristal, mas está aqui, né, subindo, ou seja, o dinheiro está vindo para cá, né, com taxas menores, mas está vindo para cá. Porto Seguro, né, o mercado está tomando esses ativos, porque sente, e a gente viu aqui, que aqui está ficando arriscado, né? Então, e outro indicador aqui, olha, topo histórico do ouro, a gente vem acompanhando o ouro há tempos, olha o topo histórico do ouro, né? Sim, se não tem um pisca-alerta, se as pessoas não viram esse pisca-alerta aqui, precisa rever seus conceitos, inoculista, não sei, tá aqui um farol gritante, risco mercado. Então o ouro voltou a ser tomado aqui com uma moeda proteção, junto com bonds, ou seja, o mercado está mais arriscado, está mais a risco. Então nitidamente é importante acompanhar isso, tá? Por fim, vamos falar um pouco, né? A gente teve uma realização, um mês de março ainda positivo, tivemos a realização na sexta-feira, em função daquela notícia que a Rússia tomou ali a usina na Ucrânia, nuclear da Ucrânia. O conflito na Europa segue, né? Os principais índices nesse momento na Europa seguem realizando. Há uma dúvida se a gente vai agir diferente aqui, porque é um país de commodities, minério, né, petróleo, porém isso não se sustenta somente isso, né? A gente ainda segue aqui março positivo, vão acompanhar. Os estrangeiros tomaram, né, já ainda positivo, tomaram um pouco mais de estoque, lembrando que o mercado caiu, eles foram lá e tomaram mais contratos do índice futuro. Os nacionais já estavam venderam um pouco mais, né? No dólar, aqui a gente tem aumentando bem a posição, os estrangeiros no dólar, aumentando bem. Só na sexta-feira tomaram 32 mil contratos, aumentando bem. Eles entendem que nessa região é uma região interessante para tomar, quanto os institucionais nacionais venderam mais um pouco e eles estão vendidos, né? Olha aqui, vamos falar um pouco sobre o nosso mercado aqui, o Ibovespa diário de sexta-feira, né? Perdão, não é esse essa informação aqui está errada, tá? Olha aqui, ó, tá bem fraquinho, né? Ele bateu aqui, né? Todo negativo e fez um pavio, tá? Tá bem fraquinho, eu estou desenhando, então ele bateu aqui nessa região de suporte, perto dessa média aqui, né? Então ele teve uma reação de aqui, uma reação
onde os vendedores começaram a defender essa região aqui, né? Quando a gente olha no gráfico semanal, literalmente aqui também, né? Mostra que é uma região que já foi topo aqui, né? Tem uma média aqui interessante, né? E o dólar aqui, né? Não fez fundo novo por enquanto no diário, né? A gente vê aqui também o dólar numa região aqui bem, né, bem de suporte, perdeu aqui perto dessa região, dessas médias aqui, né, como está aqui na quinta, na semana retrasada tocou na média, na semana passada ele abriu positivo, mas caiu a semana inteira, só na sexta-feira que ele deu uma bela de uma recuperada, não uma bela, né, uma recuperada como a gente pode ver aqui, né, então assim, índice numa região vendedora, evidente pode esperar, pode, havia analistas falando em buscar aqui esse outro topo aqui, região de 121 mil pontos, é possível, claro que é possível, né? É de se esperar, vamos aguardar isso poder acontecer, né? Embora aqui o índice já abriu um pouco negativo, tá? Caindo 0,60 o nosso índice, então acompanhar um pouco aqui, deixa eu só acompanhar um pouco aqui, e o dólar, né, abriu ligeiramente positivo, porque evidentemente são regiões aqui para o comprador montar sua posição, para o vendedor montar sua posição. Se vai conseguir de fato levar essa posição é outra história, tá? Bom, materiais básicos segue impulsionando a bolsa. Vale lembrar que, olha, sexta-feira a variação do IBRX 100 foi negativa, mas não foi por conta de Petro e Vale, que foi positivo e que acompanha, assim, de 10% que sobe o IBRX no ano, Petro e Vale responde a 8,3%, ou seja, uma variação muito positiva. Mas isso aqui, ó, chamando a atenção, o aumento das curvas aí, isso impacta todo o modelo de valuation de todos os ativos, não tem como. Então isso aqui uma hora faz preço, tá? E isso aqui, eu acredito, evidentemente, por isso que a gente abriu em queda hoje. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o mercado de hoje, embora as commodities, mas o fato é que isso aqui impulsiona os modelos de valuation a trazer valores presentes a uma taxa pior, ou seja, isso impacta o preço atual dos modelos, o preço atual dos ativos, né? Você tem que rever, porque isso aqui é o que mostra, né? Vamos dizer, isso aqui é a taxa livre de risco, ou seja, é a vantagem, o custo de oportunidade, né? Você tem um custo de oportunidade com menos risco em relação a uma ação, racionalmente você vai trocar ações por um custo de oportunidade com menor risco, né? Então aqui, tirar uma foto aqui, vamos ver só se eu caço alguma coisa aqui que não deve ficar aqui ao longo do ano. Não vejo nenhum ativo aqui nessa região. Todos esses ativos, eu imagino que eles possam terminar o ano nos piores, no ranking dos piores, se não nos 10 dos 20, mas e aqui nos positivos não tem nenhum ativo aqui que eu falo, esse aqui não deve ficar. Acho que aqui são a foto aqui para vocês olharem dos melhores, as mais altas no dia. Aqui estão falando das mais altas no ano, né, as maiores altas do mês, né, as maiores quedas do mês. A gente vê aqui, por exemplo, Movida, acho sendo impactada literalmente, né, rente, né, pelo preço do petróleo, né, evidentemente essas empresas de locadora devem repassar isso para os seus clientes e, portanto, um apetite menor do tomador desse serviço, né? Enfim, vamos terminar, né, daqui na reta final. O BTC, né, depois dá uma olhada, dá uma pausa aqui, explica o que significa o BTC nos maiores níveis, assim, mostrando o mercado que tem ainda um espaço para queda, tá? Aqui nesses níveis, muitos investidores montando posição, acreditando numa realização do mercado. Então, por fim, né, taxa de inflação implícita, olha só, né, 30 dias atrás, tudo bem que aqui, aí olhando para frente, não tem um impacto muito grande, mas aqui no curto prazo, estamos falando no curto prazo, 108 dias, né, ou seja, se a gente olha aqui para um ano, curva de um ano, olha como abriu, né? Olha como abriu. Então isso aqui é importantíssimo acompanhar, porque isso aqui, se você tem uma expectativa de alta de inflação no curto prazo, sua expectativa para aumentar a taxa de juros se mantém elevada, e aumentando a taxa de juros, isso impacta
nos modelos valuation. É essa engrenagem que a gente tem que acompanhar, e o mercado está mostrando que é o que se espera, né? Aumentou bem, né? De quinta para sexta aumentou também muito, né? Então, assim, mercado de muita cautela, né? Não me surpreende o mercado realizar, me surpreende o mercado se valorizar só por questões de commodities, né? Lembrando, é evidente que a nossa bolsa, o principal índice da nossa bolsa, tem um peso muito grande em commodities, né? Olha só aqui, né? Quando a gente olha aqui, cadê? Aqui, ó. Quando a gente olha, 25 está em petróleo, 25 materiais básicos, né? 16% petróleo. Quando você olha isso daqui, né? Praticamente aqui mais de quase 40% só do índice está nesses ativos aqui, né? Então, assim, é uma concentração muito grande. Então, pode ser que o índice ele descolhe do resto da bolsa, que é o que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente olha aqui, ó, né? Nesses setores aqui, né? Quando você olha os setores que tem puxado o Ibovespa, né? Tá aqui, ó, materiais básicos, né? Tá aqui. Então a gente olha esses materiais básicos aqui, tem Vale, Gerdau, né? São coisas assim que tem puxado bastante, e o resto tudo ainda está, né, devendo, setor imobiliário, em função da alta taxa de juros caindo, né? Porém, é isso, né? Essa é a foto do dia. Então, com essa foto aqui, Jéssica, você olhando aí, fazendo o papel do nosso ouvinte hoje, alguma dúvida, alguma questão que você queria colocar para, de repente, esclarecer um pouco do Morning Call? Pouco, você sempre muito esclarecedor nas suas falas, assim, com mensagens muito importantes, né? Acho que para o investidor, para o nosso cliente, para quem pensa em entrar para esse mercado, tem informações para todo o público, né? E principalmente, né, até para aquelas pessoas, por algum motivo, né, eu conto muito com compliance, né, que tem várias restrições em relação ao mercado de investimento, pela questão da própria profissão e tudo mais. Além disso, a gente ainda fica atualizado. Então, excelente, eu não tenho nenhuma dúvida aqui para fazer essa conversa. Legal, bom saber. Você que nos ouviu até aqui, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente quer bater um papo contigo. E você que ficou com a gente até aqui também, a gente quer agradecer a sua audiência. E a gente estará aqui amanhã no mesmo horário para discutir o mercado, os principais fatos que aconteceram no dia de hoje. Então, desejo para vocês uma ótima semana, Jéssica, uma ótima semana, e até amanhã. Tchau a todos, bom dia.